Depois, na psicologia da educação, a gente vai encontrar as teorias de Piaget, de Volley, de Vygotsky, enfim. Mas esse texto ele é fantástico. Por quê? Porque, olha aqui, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Vocês podem responder? O que era o jugo? Era um ensino. Ok. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora, essa frase é o que meu Deus, e aprendei de mim. Não está errado, não. Porque se a gente vai olhar de uma ótica normal, Rafael, a gente deveria dizer que ele dizia, vocês vão aprender comigo. Eu sou um professor, meus alunos aprendem comigo. Todo aluno aprende com o professor. Não conhece geografia, minha esposa é professora de geografia. O aluno não conhece sobre geografia, eles vão aprender com ela. Um aluno que não conhece matemática vai aprender com o professor sobre matemática, sobre física, sobre qualquer matéria. Mas o Cristo, ele faz uma afirmação que parece não combinar. Ele disse, aprendei de mim. Ora, a gente aprende do livro. O que ele quer dizer? Que ele é o livro. Ou, em outras palavras, o Cristo, ele é o professor e é a lição ao mesmo tempo. Isso a gente fica bem embasbacado quando a gente para ler João capítulo 1. O que diz João capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eu gosto de perguntar às pessoas, que verbo nós estamos falando? Ele fala que ele é o verbo, logos. Que verbo? Deitar, andar, comer, dormir, descansar, amar, qual verbo? Então, para a gente ter uma definição bem correta dessa palavra, a gente tem que ir para o grego, que foi escrito o Novo Testamento. Então, no grego, no Novo Testamento, a palavra é logos, ou lego, que é falar. Então, no grego, logos, ou lego, significa, é o verbo em ação, eu falo. Logos, legeis, leguei, legomen, legote, legosi. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Então, ele fala na primeira pessoa do singular. Eu falo. Então, a gente poderia dizer que seria, no princípio era o eu falo, e eu falo estava com Deus, e o eu falo era Deus. Não fica legal. Mas, quando a gente para ver essa interpretação, a gente chega a uma conclusão assim, lógica. Ora, o que sai da nossa boca quando a gente fala? Voz. Então fica mais interessante agora. No princípio era a voz. E a voz estava com Deus. E a voz era? Nós não cantamos alguma coisa hoje assim? E a voz se fez carne. Agora, para fechar essa ideia, nós temos que ler Hebreus 1:1. Alguém pode, por gentileza, ler Hebreus 1:1? Por favor. Pode continuar. Preste atenção, olha que palavra fantástica essa do autor de Hebreus. Lutero dizia que quem escreveu Hebreus foi Apolo, eu acredito no Lutero. Então veja, olha o que o Apolo... Brincadeira. Não sei se era Apolo, mas eu concordo com as ideias de Lutero nesse sentido. Mas olha o que ele diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, não foi? Lá, no redemoinho, na nuvem, com anjos, muitas vezes e de muitas maneiras.
falou pelo sacerdote, falou pelo profeta. Nos últimos dias, que ele está falando dos dias ali recentes, nos falou pelo Filho. Ou seja, o Filho é a própria voz de Deus que encarnou. Você crê nisso? E João vai dizer isso lá em 1 João, que eu toquei no verbo da vida, eu toquei, eu abracei, eu senti, eu experimentei qual é o seu perfume, como ele descascava maçã, eu vi o verbo da vida, eu toquei no verbo da vida, eu cheirei o verbo da vida, eu abracei o verbo da vida. Jesus Cristo, verbum Dei, verbo de Deus, palavra de Deus, palavra que se encarna. Por isso que aqui nesse texto, ele diz, aprendei de mim, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu sou a lição. Então a gente vai entender por que eu disse, por que o Cristo não aceita. Porque não tem como uma pessoa aceitar a Cristo e não aceitar os seus ensinos. Porque ele e a lição é a mesma coisa. Por exemplo, você acredita que Deus está nesse lugar? Sim ou não? Mas você sabia que Deus está aqui de maneira disfarçada? Se Deus adensar um pouco a sua presença aqui, a gente cai de joelho. Se Deus adensar a sua presença um pouco mais aqui, a gente cai deitado com o rosto no chão. Se Deus adensar mais a sua presença aqui, a gente desmaia. E se Deus adensar com força total, nós somos pulverizados. Na filosofia, a gente vai ler que o infinito não cabe no finito. Mas o Cristo disse que ele entra dentro de nós. Como é possível ele caber dentro de nós? Quero citar Lutero mais uma vez, Dr. Martinho Lutero. O homem usa uma máscara para se esconder, Deus usa uma máscara para se revelar. Porque se Deus se apresentar como Ele é, a gente não aguenta. Então Ele está aqui, e eu creio que a presença dEle é real aqui, mas de maneira disfarçada, de que a gente não morra. Como é que é possível Cristo entrar dentro de nós e não nos matar? Porque Ele entra dentro de nós na pessoa do Evangelho. Por isso que nós falamos que o Evangelho é o Cristo e o Cristo é o Evangelho. Não tem como separar o Cristo do Evangelho, é Ele mesmo que afirmou isso. De maneira que se você aceitar o Evangelho, você aceita o Cristo. De forma que se você aceitar o Cristo, o Evangelho está junto. E aí eu não posso entender como que algumas pessoas confessam ser cristãos e não têm vida transformada. Por isso que eu falei como título provocativo dessa minha reflexão, se o Cristo te aceita. Qual é a única maneira do Cristo não nos aceitar? Se Ele não entrar dentro de nós. Porque não tem como a gente aceitar só o Cristo e não aceitar o seu Evangelho. Porque o Evangelho e Cristo é uma coisa só. Aprendei de mim. O John Duncan foi um pregador escocês do século XVIII. O John Duncan, ele falou uma frase muito interessante sobre Jesus. Ele falou assim, e dentro na filosofia, nada de fé, filosofia. Então a filosofia de John Duncan é o seguinte. Em inglês, ele disse, liar, lunatic ou Lord. Ele falou, Jesus não dá muita opção para o ser humano. Ou tudo que ele falou faz dele um maior mentiroso, ou ele foi o maior louco que pisou nessa terra, ou ele era Deus. Porque as coisas que ele falava, não era possível um ser humano falar. Nos últimos dias, quando o mundo acabar, muitos virão dizendo que sou eu, mas não acrediteis. Ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Se você quer ter paz na sua vida, você tem que vir até mim. Ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Ou mais, a gente sabe, na época de Galileu Galilei,
é que começou a tentar descobrir a velocidade da luz. Alguém começou a falar que a luz viaja, mas o Cristo falou isso 2000 anos antes, quando ele disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele disse que a luz viajava. Ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Eu decidi acreditar que ele era o Senhor. Então você não tem como gostar dele. Uma frase interessante: Jesus não consegue ter amigos. Ou ele tem filhos, ou ele tem incrédulos. Mas não há como a gente ficar numa posição em cima do muro sobre Cristo. Ou a gente aceita ele como Deus, ou não aceita ele como nada. Porque se, filosoficamente falando, se você aceita ele apenas como um filósofo, qual filósofo disse que se você quer vir até Deus, tem que vir por mim? Pode falar qualquer um deles. Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenon. Pode procurar o Dalai Lama, que é um grande mestre dos indianos. Pode procurar de qualquer escola de filosofia. Nenhum filósofo fez afirmações dizendo assim: eu sou a resposta para o mundo. Todos os filósofos tentavam apresentar uma resposta, mas nenhum deles falaram: eu sou a resposta. Ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Ou a gente aceita ele como Deus, ou não aceita ele como nada. É isso que John Duncan falou. Século XVIII, 1750 por aí. Aprendei de mim. Ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Agora eu pergunto: qual dessas três opções você vê no Cristo? Se você segui-lo, então ele é Senhor. Se você não segui-lo, você entende que ele é doido ou mentiroso. Mas não tem uma pessoa que acha ele um cara legal. E o último lugar. Amém, meus irmãos? Depois, se o pastor Giovanni me permitir, eu gostaria de quebrar o protocolo, uns 5 minutinhos, para a gente, se você tiver alguma pergunta do que você ouviu aqui. Uns 5 minutinhos, não mais do que isso. Pastor, eu não entendi esse conceito, aí eu posso tentar te explicar. E último lugar. Primeiro lugar, o jugo de Jesus me faz me ver como um ser humano. Eu me reconheço como um ser humano. O jugo de Jesus me leva a conhecer a Cristo como Ele é. E hoje eu disse para você que Ele é Senhor. Ele e Deus e Ele, o Evangelho é a mesma coisa. E, verso 30, o jugo de Jesus era melhor do que o jugo dos fariseus e dos rabinos, porque o jugo de Jesus transforma o ser humano. Você acredita nisso? Você pode levar um livro de Machado de Assis na prisão. Vai aumentar a cultura daquele camarada que lê Machado de Assis. Mas se você levar uma Bíblia para a prisão, o cara vai cair de joelho e vai chorar confessando um pecador. Machado de Assis não faz isso. William Shakespeare não faz isso. Albert Einstein não faz isso. Só Cristo faz isso. Olha lá, versículo 30. Alguém, por favor, leia para nós. Verso 30. Bom, aqui nós temos um problema muito interessante para resolver. Esse rabino, João, diz o seguinte: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério. Não, esse rabino não leva coisa nenhuma. Não é, Rafael? Vamos na lógica. Não matarás, mas se você tiver raiva do seu irmão, você está matando. O jugo dele não é leve, coisíssima nenhuma. Porque aos olhos da religião, pecado é só aquilo que eu posso ver. Entendeu o negócio? Por isso que às vezes é bom ser religioso. A culpa fica lá, mas pelo menos ninguém vê o que eu estou fazendo. Essa é a proposta da religião. Eu só posso dizer se você está pecando se eu ver você fazendo alguma coisa. Ou seja, para a religião, o pecado está literalmente só na ponta dos dedos. Mas não está dentro, não vê meu coração. Aí o Cristo, esse rabino maluco, fala assim:
Se você quiser me seguir, eu também tenho interpretação da lei. Mas a minha interpretação é um pouco pesada. Por quê que ainda assim o jugo é suave e o fardo é leve? Pela razão que ele disse no versículo anterior. Quando a gente aceita o jugo de Jesus trabalha na nossa interioridade. É onde a religião não trabalha. Porque a nossa interioridade é o que me faz eu ser quem eu sou. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, o que é o ego? Eu no grego ego, ou ego. O que quer dizer o ego? É a sua personalidade, é a sua personalidade, é a sua individualidade, é o que você é. Não é o corpo que faz você ser o que você é o que está dentro de você que faz você o que você é. É o ego é a força motriz da gente. É o ego da gente que faz eu gostar de uma coisa, não gostar de uma coisa, odiar uma coisa, desprezar outra coisa, achar aquilo bonito, achar aquilo feio. É o meu ego, são as minhas preferências. E o apóstolo Paulo disse que o Cristo trabalha no ego dele, ou na força motriz do ser humano. Por isso que Jesus disse aqui que o meu jugo é suave. Por que o jugo do Cristo é suave? Por que o jugo dele era melhor do que os dos outros rabinos? Porque o jugo dele trabalha a interioridade. Não é que eu faço uma coisa porque eu tenho que fazer. Eu faço uma coisa porque eu quero fazer. Então o jugo de Jesus muda a visão, a nossa cosmovisão da vida. É como aquela história, olha, o cara oferece para você tomar uma cerveja com ele depois de um futebol, como acontece, hoje eles nem falam mais, mas, pastor, vamos tomar uma cervejinha aí? Aí o cara, não, pai, muito obrigado, eu não vou beber não. Ah, mas você não bebe porque a sua igreja proíbe? Não, eu não quero beber, eu não vou beber porque eu não quero. Agora, quando o cara falar bem assim, não, rapaz, eu não posso beber não, eu não posso, o verbo, eu não posso beber. Por quê? Não, eu não posso beber se alguém me ver bebendo, você disciplinar lá, o coração dele é um alambique. Ele está doidinho para beber. Ele só não pode, mas ele quer. O jugo de Jesus trabalha na nossa vontade. Eu só quero o que ele quer, eu não quero o que ele não quer. O jugo de Jesus é superior, por isso é o fardo dele, o jugo dele é suave. Por quê? Porque trabalha naquilo que eu passo a ter vontade de fazer e passo a ter vontade de não fazer. Por isso que para nós que temos Cristo como Senhor e nosso Salvador, por isso que para nós é interessante o perdão. Eu não sou obrigado a perdoar você, eu quero perdoar você. Eu não sou obrigado a fazer uma coisa ou deixar de fazer outra coisa. Eu faço porque eu quero. Eu não sou obrigado a ir no culto, senão o pastor Giovanni vai me encher a paciência. Eu quero ir para o culto. Porque eu sou um culto. A minha vida é um culto. Isso é espiritualidade. E aí o Cristo diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e em mim... Qual filósofo, pastor Giovanni, você que é um homem inteligentíssimo, falar nisso, vocês têm um pastor inteligentíssimo. Isso porque ele tem uma cabeça só. Eu fico imaginando se ele tivesse mais que umas 4 cabeças ali. O homem lê muito, estuda muito, vocês estão de parabéns pelo pastor que vocês têm. E ele, qual foi, pastor Giovanni, homem famoso na história? Fosse ele um filósofo, fosse ele um professor, fosse ele um educador, quem foi que disse aqui? Porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim achareis descanso para a vossa alma. Quem falou isso? Ninguém, só ele. Ou ele era doido? Vamos botar o John Duncan. Mentiroso? Ou ele era quem dizia ser? Este texto é parecido com o salmo que a gente recitou no começo da nossa celebração. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva minha alma para descanso. O Cristo está dizendo aqui nas entrelinhas, eu sou aquele pastor do Davi, do Salmo 23. É a mesma palavra, Achareis descanso para a vossa alma. Por isso que nós temos paz em Cristo, porque nele a gente acha descanso. E o que dá descanso para nós? São as promessas que ele nos diz da sua palavra, do qual está dentro de nós.
É por isso que ele dá descanso. Porque tudo que ele falou eu creio, e tudo que eu creio me traz descanso. Se eu morrer, eu sou do Senhor. Se eu, à noite, quando eu fecho o olho, eu estou com o Senhor. No outro dia, se eu não abrir o olho, o Senhor está comigo. Para concluir, irmãos e irmãs, aceitar a Cristo e ser aceito por Ele, o que significa? Significa aceitá-lo integralmente. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos o quê? Curamos, expulsamos demônios. Ora, para um sujeito falar isso, ou ele é doido, mentiroso, ou ele era quem dizia ser. Um ser humano não vai dizer uma coisa dessa. Já pensou o pastor Giovanni dizer assim: olha aqui, igreja Casa na Rocha, preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitas pessoas lá, quando eu voltar, vão dizer: não, mas pastor Giovanni, em seu nome, ou ele é doido, mas no caso é doido mesmo, né? Que ninguém tem essa capacidade de dizer isso, irmãos. Ou Cristo integral está vivendo em nós, ou ele não está. O coração da gente só tem lugar para um ocupar. Ou ele vai ocupar, ou você vai ocupar, ou a religião vai ocupar. Nunca vai estar vazio o nosso coração. Ou Cristo, ou você, ou a religião. Faz 36 anos que o Cristo está aqui dentro. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. E se ele fez isso comigo, ele faz com qualquer um, porque todos somos pecadores. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, antes da gente orar. Ou você quer compartilhar uma coisa que o Senhor falou com você aí? Não? Vamos orar então. Oremos então. Senhor nosso Deus, o Senhor está presente nesse lugar de uma maneira tão linda que a gente não morre, mas que a gente tem a vida. Senhor, eu não conheço esses irmãos, eu não sei a história de ninguém aqui, mas eu sei que todo mundo que está aqui tem um passado. Todo mundo que está aqui tem uma história. Mas só o Senhor sabe quem de fato está aqui nesta manhã que tem uma nova história. Eu não sei, o pastor Giovanni não sabe, porque é algo que só o Senhor conhece, porque o Senhor penetra dentro de nós de uma maneira tão profunda. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã, para que esta palavra que a gente ouviu do Senhor possa ficar retumbante dentro da nossa alma, rimbombando dentro de nós. Se alguém nesta manhã, Senhor, não tem uma nova história, que essa pessoa possa cair de joelho diante de Ti, confessar ser um pecador, esvaziar-se de si mesmo, e como o apóstolo Paulo fez, e como milhões e bilhões de pessoas fizeram nesses últimos 2000 anos, que é esvaziar de si mesmo para ser cheio do Cristo. Senhor, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma moça, nenhum rapaz, nenhum papai, nenhuma mamãe, nenhum vovô, nenhuma vovó, nenhum titio, nenhuma titia que está aqui nesta manhã,